Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de questão do Enem 2023, falou moçada. Mais uma questão de física aqui da prova de Ciência da Natureza. Questão 120 fala o seguinte: o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas representado na figura consiste em uma associação mista de resistores, certo? Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, certo? Formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas, certo? Então, o que acontece aqui? Ele pergunta: em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão, aí vem as alternativas, né? Os mesmos, mais intensos, menos intensos para L1 e o mesmo para L2, para L3, mais intenso para L1 e menos intenso para L3. O que acontece aqui? Olha, nessa associação aqui, né, elas estão em paralelo, cada lâmpada está em paralelo com um resistor, certo? Queimou a lâmpada L2, essa lâmpada bem aqui, certo? Mas a corrente vai continuar passando, só que vai passar agora aqui só pela resistência aqui, né? Então o que acontece? Quando tu tem uma associação em paralelo, a resistência diminui, beleza? Porque a gente divide a resistência, certo? Então, da feita que tu queimou essa lâmpada aqui, a resistência aumenta nesse caso aqui, nesse pedaço aqui, certo? Então, nessa área aqui, a resistência vai ficar o quê? Maior nessa parte. Porque tu queimou essa L1, essa L2 no caso, então, mas aí tu vai ter uma resistência maior aqui, que enquanto estavam as duas ligadas aqui em paralelo, a resistência aqui era menor. Da feita que tu perde uma aqui, a resistência aumenta. Se aumenta a resistência, o que acontece com a corrente, meus amigos? A corrente diminui, né? Porque a gente sabe que corrente e resistência são inversamente proporcionais, certo? Tem a fórmula do U, né, que é igual a R vezes I, né? R vezes I, onde se é a corrente. Então, a corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Se a resistência aumenta, a corrente o que? Diminui, certo? Então, como tu perdeu uma lâmpada aqui na associação paralela, perdeu uma resistência. Então, a resistência aqui aumentou. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. Se a corrente diminui, consequentemente o brilho das lâmpadas que vão continuar acesas vai ficar o quê? Menor, porque vai estar passando menos corrente por elas, certo? Então, o que acontece com os brilhos? Ele vai ficar menos intensos, né? Vão ficar menos intensos os brilhos, tanto das lâmpadas que ficaram, tanto da L1 quanto da L3, beleza? Porque como queimou uma lâmpada, diminuiu menos uma lâmpada aqui, então aumenta a resistência, certo? Porque ela estava em paralelo aqui, quando tu tirou uma das lâmpadas que estava em paralelo, uma das resistências em paralelo, tu aumenta a resistência. Se aumenta a resistência, diminui a corrente. E se diminui a corrente, o brilho das lâmpadas fica menos intenso. Então a alternativa certa aqui era a letra C. Falou, meus amigos? É ou não é um negócio divertido? Falou. Então é só uma questão de análise de associação de resistores em série paralela. Falou. Fiquem com Deus aí, só Jesus o Senhor. Vamos continuar se preparando para o Enem. Um abraço. Se tu gostou, não deixe de dar um like e se inscrever no canal se não é inscrito. Valeu, moçada. Um abraço. Valeu, fique com Deus.